Quero mandar meu oi para você que tem me acompanhado nos vídeos. A gente tem procurado estudar a Bíblia e você já deve ter percebido que a gente está unindo, né, um pouco a parte teológica, a parte psicológica, né? Também agradeço você que tem me acompanhado aí no estudo do Apocalipse. Fizemos uma live no Instagram e foi uma bênção ali. Foi muito gostoso estudar a Bíblia e desvendar esse livro tão maravilhoso, né? Hoje eu quero conversar um pouquinho contigo sobre a maneira como tu faz para descobrir teu propósito e por que que você tem passado por algumas dificuldades, por que que você tem passado, mesmo fazendo bem, mesmo sendo justo, mesmo tu sendo uma pessoa boa, mesmo tu sendo uma pessoa que procura fazer o bem, muitas vezes você é sabotado, você não entende porque passa por dificuldades, né? Eu fiz a parte 1, é uma série que eu renomeei, né, Destino Infinito, que o objetivo é você descobrir os propósitos que Deus tem para a tua vida, que vão durar para sempre, né? É muito melhor você procurar segurar para você, guardar para você coisas que duram, né? E não vale a pena você guardar para você coisas que não vão durar muito tempo, né? E eu comentei num story, não sei se você viu, que existe graus de consciência na área financeira. Só para você entender um pouco melhor o que isso significa, o grau de consciência 1, 2 e 3 que eu citei, né? O grau de consciência 1 é o camarada na área financeira que ele é mais produtivo. É aquele, por exemplo, dono de padaria, né, que produz o pão. Ele é um comerciante, ele pode ter sucesso, ganhar um bom dinheiro, né? Mas esse é o limite que ele costuma ir. Se chama grau de consciência 1. O que é o grau de consciência 2? É quando ele cria um aplicativo de entrega, por exemplo. Ele cria um aplicativo, ele consegue produzir mais e alcançar mais pessoas, oferecer um serviço melhor, por exemplo. O grau de consciência 3, por exemplo, o camarada nem precisa ter padaria. Ele cria um aplicativo que conecta o cliente, por exemplo, conecta as padarias para fazer entrega de serviços e tal. Então, são graus de consciência maior que a pessoa se torna mais produtiva, proativa, né? E ela começa, o que eu quero enfatizar é que ela começa a solucionar problemas e ter resultados. Essa é a ideia final, é os resultados. E hoje eu quero conversar contigo porque que talvez você não tenha tido os resultados que você quer, porque que tu não tenha alcançado os objetivos que você quer. E no último vídeo, se você assistiu, ali eu falo sobre o grau de consciência 1, né? O grau de consciência 1 é o amadurecimento emocional, que você sai da infância, você sai da adolescência. Tem pessoas que é adulto, mas ainda apresenta traumas infantis ou traumas adolescentes, né? E aí naquele vídeo você pode ver no meu canal do YouTube ali, você vai ver que eu falo sobre o grau de consciência 1 e o amadurecimento, né? Quando a pessoa está nesse grau, ela tem uma vida mais rotineira, uma vida mais, como eu disse, consumista no sentido de sentir necessidade de apoio, sentir necessidade de amor, né? E uma característica dela é que ela sente dificuldade de ser contrariada, por exemplo. Se a pessoa discorda, ela perde o chão, ela fica, né? Então é o grau de consciência 1 e hoje eu quero falar sobre o grau de consciência 2 contigo. O que é o grau de consciência 2 trazendo para a teológica, psicológica, né? Eu quero ler um verso da Bíblia contigo que está em Isaías capítulo 61, versículo 7. Olha só o que Deus fala. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Olha que bênção gostosa, né? Que bênção maravilhosa Deus está dando para nós. E eu quero me deter à parte da dupla honra. A dupla honra é quando você alcança as bênçãos finais. Existem bênçãos, como eu falei, na aliança para essa terra e bênçãos finais na eternidade, que é o principal objetivo de todo cristão, né?
E Deus, ele te dá pistas. Ele te dá pistas. Durante o caminho, ele vai te dando pistas de qual é o propósito da tua vida. Ele vai deixando sinais durante a tua caminhada que tu vai percebendo qual é o objetivo final da tua vida, qual é a tua vocação, qual é o teu propósito, por que tu nasceu, né? Por que Deus te plantou nessa terra aqui? Qual é o tipo de fruto, né, que tu vai ter aí? Então, eu quero conversar um pouquinho contigo sobre isso, para tu entender o que é a primeira honra e para tu entender a primeira honra e conseguir, entendendo a primeira honra, tu alcançar a dupla honra. E quando tu entende o que é a primeira honra, tu alcança um grau de consciência 2. Olha que interessante. Isso aqui é, se tu tiver um papel e uma caneta aí, já aproveita, anota no celular. É bem importante. Quando tu recebe a primeira honra, tu alcança um grau de consciência 2. O que significa isso? É quando tu recebe a iluminação especial do teu chamado. Quando Deus te mostra, tu não tem como duvidar. Naquele momento, tu pode até duvidar depois. Tu pode até não ter muita fé depois, né? Mas naquele momento ali, tu não tem como duvidar que é um chamado de Deus. Tu não consegue ter dúvida, é tão evidente, é tão forte, é tão real, que Deus te mostra, filho, eu tenho esse propósito para a tua vida. Naquele momento, se tu parar para lembrar daquele momento, tu vai ver que naquele momento tu não tinha dúvida nenhuma. Então, se aconteceu algo especial contigo assim, se tu já alcançou essa iluminação especial, é importante tu crer nisso, tu acreditar nisso. Por quê? Porque isso te dá sabor para a tua vida. É como se Deus te vendesse um sonho. E isso te dá propósito. Lembra daquela frase? Eu acho que eu comentei num story, eu devo ter falado em algum momento. E existe um livro que fala sobre isso, que diz que os sonhos, eles te projetam para o futuro e eles aliviam a tua dor do presente. Então, sem sonhos, tu vira um zumbi. Tu vira um zumbi emocional, tu vira um zumbi espiritual e físico. A tua vida é levantar, acordar, trabalhar, chegar em casa e dormir, e só isso. É nascer, viver e morrer. Só isso. Não tem sabor, não tem propósito, não tem objetivo nenhum. Então, quando tu passa a acreditar no teu primeiro chamado e na tua iluminação especial, que Deus diz qual é o plano dele para tua vida cria um novo sentido, um novo sabor. E você precisa manter isso em mente, manter lembrando disso. E se você ainda não alcançou isso, eu recomendo você procurar isso, orar por isso, pedir, Senhor, qual é o meu objetivo aqui? E para tu entender os propósitos de Deus na tua vida, tu precisa caminhar com Ele, tu precisa andar com Ele, porque Deus não é uma pessoa teorista. Deus não é uma pessoa que fica teorizando muito. Deus é uma pessoa muito prática. Tá? Eu falo mesmo que Deus é uma pessoa. Ele é uma pessoa muito prática. Então ele não vai te ensinar sentado só estudando. Estudar a Bíblia é essencial. Mas tu precisa caminhar, colocar em prática, ser uma pessoa prática, né? Então, quando tu ora, e se você não alcançou isso ainda, é importante, você precisa entender qual é a primeira honra, que é o chamado. Quando você recebe o chamado, você percebe que essa terra não é tudo, que teu trabalho não é tudo, que a tua família é essencial, é importante, é tudo, é algo assim, é a tua raiz, tua base, mas existe algo a mais na tua vida particular. Existe o teu propósito particular. Existe o propósito em família, e isso ninguém pode abrir mão. Mas existe o propósito particular teu. E isso tu não pode abrir mão. Porque é como se Deus colocasse aquilo na tua essência. É o que te dá sabor para viver. E aí Deus, ele te mostra isso. Só que essa revelação não é tudo. Tem gente que se perde. Tem gente que se perde na primeira honra.
Tem gente que fica deslumbrado com a primeira honra e acha que ela é a dupla honra. E ela não é a bênção final. Você se lembra o que aconteceu com Davi quando ele foi chamado? Ele foi derramado o azeite. Lembra que eu falei no meio dos irmãos ali, né? Ele foi honrado na frente da família, que provavelmente não considerava ele quase nada. Ele foi honrado, chamado. E depois o que aconteceu com ele? Ele foi cuidar de ovelha. Ou seja, por que Deus faz isso? Deus é assim, né? Ele te mostra o céu, te mostra como se fosse, te mostra anjos, te mostra o terceiro céu e aí tu volta à vida simples. Por quê? Porque Deus, ele quer saber o que vai dentro do teu coração. Ele quer saber como tu vai se comportar sendo um príncipe, mas vivendo muitas vezes uma vida simples, uma rotina simples. Se tu vai se colocar acima dos teus irmãos, se tu vai começar a ser orgulhoso, se tu vai começar a ser uma pessoa, sabe aquela pessoa que tem a cabeça fraca? Basta tu dar poder para ela que ela sobe para a cabeça, ela perde o controle, se acha melhor, etc. Então, Deus é assim. Ele te revela o teu propósito, o teu chamado, tu te empolga, tu fica animadíssimo, só que tem gente que se perde nessa parte e fica nessa parte. Tem muita gente, e isso aqui até seria interessante tu anotar. Tem muita gente que não é que está caída no caminho. Tem muita gente que não é que simplesmente está dentro da igreja e nunca cresceu, nunca se desenvolveu. Não é que a pessoa não tenha potencial, mas é que ela caiu e ficou na primeira honra. Ela não deixou Deus desenvolver a vida dela. Ela não permitiu que Deus rompesse com esse bloqueio. Ela passou por um grau de consciência 2 e se deslumbrou com a vida, esquecendo que existe um grau de consciência 3 na vida espiritual. E ela ficou deslumbrada e ficou lá presa no passado. E na psicologia diz que pessoas frias, pessoas distantes, pessoas apáticas, pessoas que tu olha assim, parece que ela não tem alma. Sabe aquele olhar vazio, assim, aquela pessoa... Existem pessoas calmas, né, pacatas, existem pessoas apagadas, né? Geralmente essas pessoas, elas estão presas no passado, né? Em algum momento da vida elas tiveram um momento extremamente ruim ou tiveram um momento extremamente bom e ficaram presas lá e não vivem mais no presente, né? Então, voltando ao nosso assunto, a pessoa se deslumbrou com o grau de consciência 2 e ficou lá, né? E não quis sair daquele nível. E você precisa entender que depois que você recebeu aquele chamado, você precisou voltar à vida comum, à vida normal, porque Deus quer saber como é que é o teu coração tendo um chamado enorme, mas tu voltando à vida simples, porque o teu chamado não é uma profecia, é um prenúncio. Olha a diferença. O teu chamado não é uma profecia, é um prenúncio do que tu pode ser. Porque Deus viu na tua alma, Deus viu no teu coração, na tua personalidade, nas tuas experiências de vida, de que tu tem potencial para ser isso. E aí você vai precisar passar pelo processo para alcançar o grau de consciência 3 na vida espiritual. Assim como Davi recebeu o chamado e voltou a ser pastor de ovelhas, Jesus, se lembra de Jesus? Aos 12 anos ele foi no templo, ele entendeu quem ele seria, ele entendeu que ele seria o Messias, ele seria o Salvador, ele na verdade era a pessoa mais importante do planeta, e voltou lá com o pai dele, na marcenaria, fazer cadeira à mesa, né? O pessoal podia dizer para ele, né? Mas tu é o Messias, nossa, tu tem que fazer milagre e tal. Não, não é minha hora ainda. Eu sou Messias, mas eu tenho que fazer cadeira aqui. Eu tenho que viver aqui o que eu tenho. Provavelmente Jesus começou a trabalhar bem cedo, porque José
faleceu cedo, né? Então, ali com 13 anos, 14 anos, Jesus já começou a trabalhar. E ele foi começar o ministério dele ali com a idade madura já, né? Seus 30 anos. Então, você percebe que para você alcançar um próximo grau de consciência, você precisa entender onde você está agora. Deus te chamou, te deu o Espírito Santo, te deu sabedoria, te deu de repente, eu não sei se você é da mesma religião que eu, você pode ter recebido aí um sonho, você pode ter recebido uma iluminação especial. Não importa a religião que você está, não importa a crença que você tem, Deus pode ter mostrado para você o objetivo, o propósito que você tem. E para você não ficar preso nessa fase, porque essa fase não é uma profecia, é um prenúncio, você precisa entender que isso é o início. Você passou por um grau de consciência 2, um nível espiritual 2, porque você passou a entender que não é só a vida material que importa, é a vida espiritual que, na verdade, o que guia a vida material é a vida espiritual, não o contrário. Então, se você entender que agora começa o processo, agora inicia, você vai treinar no grau de consciência 2. Você vai ter que passar por esse processo para daí sim Deus, ali que eu vou falar sobre o grau de consciência 2 e 3, né, nos próximos vídeos, nos próximos 2 vídeos. Eu acho que eu vou conseguir no próximo vídeo já desvendar o grau 3. E aí você consegue passar de nível, você consegue, você tem paz, você tem tranquilidade, mesmo quando você está sob pressão, você está resolvendo o problema, você sabe que onde você está agora não é o fim, é um meio para o fim. Espero você num próximo vídeo, espero que você aprecie e deguste essa mensagem e que ela possa edificar, transformar a tua vida assim como tem transformado a minha, e possa deixar a tua vida muito mais leve, porque você recebeu essa iluminação especial, você não está vivendo esse chamado, você pensa assim, poxa, era para mim estar vivendo esse chamado, você não está vivendo esse chamado, porque você pode ser maduro. Eu vou falar isso no próximo vídeo. Você pode ser maduro em muitas áreas, mas na área que Deus precisa de ti, tu ainda não amadureceu. Então eu vou estar orando por você, para que tu tenha paz, para que você que não descobriu qual é o teu objetivo, qual é o teu propósito, você consiga descobrir. E você que já entendeu qual é o teu propósito, possa se manter firme, porque Deus tem coisa muito boa aí. Deus tem a dupla honra para te dar. Que Deus te abençoe. Um forte abraço do irmão Pedro e pode contar com as minhas orações.